mulheres, na sua maioria, que são acometidas pelo câncer, começam a ser entendidos. Se você for pesquisar, Rose, não vou pesquisar não, que você já pesquisou. As causas, raízes onde estão imersas as mulheres que são acometidas. Isso aqui eu estou tirando as questões causadas por agentes exteriores do ponto de vista físico. Alimentação, né, falta de atividade física, eu estou falando as dores, as mágoas, as raivas presas que procuram falar e não conseguem. Procuram um meio de serem verbalizadas e muitas vezes são seguradas para que não verbalizem. A dificuldade, às vezes, na relação, no lidar, seja com o cônjuge, com o companheiro, com o filho que você trazia ali. Mas essas células precisam aparecer. A boca está fechada e as células precisam falar. E elas se multiplicam. Alguém pode estar dizendo, isso é senso comum. Não. Isso é pesquisa, isso é fato. Então, Deus às vezes permite que essas células se reproduzam no pomar das células como um todo, para que a gente se melhore nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quando você percebe essa causa primária com os ensinamentos, nos convidando a nos livrarmos dessas dificuldades, quando você, aí eu trago para esse pomar, né, de informações trazidas pelo Evangelho, aí você começa a entender por que aquele joio foi colocado. É o bem? Se a gente olha pelo olhar cético, não seria o bem. Mas se a gente olha pela amplitude da imortalidade da alma, e de que somos essencialmente essa imortalidade da alma, a gente entende que aquilo que foi permitido nascer nesse pomar tinha um significado e uma necessidade. 19h08, Alagoinhas, Bahia, Brasil. Rosiane Massariol, minha irmã. Eu continuo esse mesmo pensamento, alertando, né? Claro que é científico, como Salles traz, né? Nós vamos encontrar inúmeros livros que falam do assunto, inúmeros artigos acadêmicos, pessoas que se debruçaram em acompanhar trajetórias, mas é uma questão até de raciocínio, tá? Quando nosso corpo começou, quem estudou aí e lembra dos os estudos, começa com uma célula, né? O encontro do espermatozoide e do óvulo, o zigoto, uma célula. E hoje nós temos 10 trilhões de células. Queria que tivesse aqui nosso professor. Aliás, hoje é dia do professor, né? Exatamente. Dia do professor, a gente parabeniza aí todos esses anjos, como diz a querida Eve, ela fala que professor é como um anjo. Sim, são anjos. E a gente parabeniza aí todos os professores que se dedicam a compartilhar o que sabem e estimular a vida à frente. Mas nós começamos com uma célula. E hoje nossos corpos têm cada um 10 trilhões de células. E elas vão se agrupando e formam departamentos como sistemas orgânicos. Nós temos mais de 10 sistemas orgânicos dentro da gente. Porque elas vão se multiplicando e precisou-se uma organização. Isso tudo foi alheio a nós. Antes de reencarnar, a gente sabia. Mas depois a gente entrega. Então,
cria-se o sistema digestivo, composto aí pela boca, esôfago e todos os órgãos. O sistema excretor, reprodutor, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema ósseo, sistema endócrino. Tem mais de 10 sistemas. Todos eles com vários órgãos. E todo o corpo com seus músculos, ossos, tendões. É uma riqueza de tudo dentro da gente, tudo meticulosamente formado e formatado para acompanhar-nos na nossa trajetória física e evolutiva. Porque cada existência, ela serve para um degrau a mais na evolução. Aí a gente recebe esse corpo 0 bala, ele vai crescendo, chega a 10 trilhões, e a gente adoece o corpo que nos serve, porque ele, a pedido de Deus, tudo é programado para amar. E aí, é como se o divino falasse assim, gente, todas as células do corpo de Rose, ela tá com muita, vamos dizer, com muita rigidez, e essa rigidez não é mais necessária. Alguém pode aí, dentro de todas as células que estão a comando do amor, informá-la que ela está muito rígida? Aí talvez todas as partes que estão ali envolvendo o joelho vão levantar a mão. Nós podemos nos sacrificar para que ela, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, vamos aqui, né, tentar mostrar a ela que ela não está conseguindo se dobrar, que ela não está conseguindo nem reverenciar, nem reconhecer, e essa rigidez está atrapalhando. Aí o joelho adoece para nos mostrar um caminho de flexibilidade. Então, minha gente, nós temos uma obrigação moral de devolvermos o nosso corpo físico para o planeta Terra em uma condição menos adoentada. Porque se retornarmos para a pátria espiritual com as células envelhecidas, desgastadas pelo uso, é uma coisa, mas devolver-nos com as células enfermiças por conta de ressentimento, por conta de separatividade, por conta de indiferença, por conta de sensações de culpa que não temos, por conta de dores desnecessárias, isso já basta em 2021 anos que Jesus nos convida, 2022, que Jesus nos convida a amar. Então estamos aqui reencarnados para aprender a amar e aprendermos a servir. Porque tudo na natureza está a serviço de algo. Tudo bem, Salles? Você... Ótimo. Está a serviço, ou seja... Hoje nós estamos aqui no bate-bola, né? Com certeza. E você citou ali, Dia do Professor, 15 de outubro. Gostaria de mandar um grande abraço aqui para a irmã Rose de Queiroz, Darcy de Santana também, que é professora, minha mãe, a Paula Lírio também, que é educadora aqui, professora, Rejane Nunes, que também é professora. Eu vou colocar aqui a professora porque todo aquele que fala, que traz os ensinamentos do Evangelho também o é, não é, Rose? Claro, claro. Nosso amigo Márcio Araújo, grande abraço a todos vocês que estão aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês fazem o programa conhecer. Nós são 19 horas e 14 minutos em Alagoinhas. Nós também tivemos, gente, no dia 12 de outubro, o dia que faz referência às crianças, a esses espíritos que aqui estão, com missões, esses que outrora já fomos, e eu falava sobre o papel dessas crianças
no processo educativo da humanidade. Quando a gente recebe um filho, a gente tem logo o pensamento. Pronto. Chegou um filho e agora eu vou botar no meu jeito, né, Rose? É verdade. Vou botar no meu filho, vai ser assim, eu vou fazer assim, comigo é diferente. Quando a gente vê o filho do outro sendo educado, se fosse comigo, eu faria assim. Eu faria assim. Aí a gente roda, vira, mexe, retorna para o mesmo ponto que a gente estava discutindo aqui. Mas Rose, muitas vezes os inimigos de outras existências são atualmente nossos pais, esposo, filhos, filhas, nossos amigos reais. Então, aquilo que você coloca como o seu ponto de vista na educação dessas crianças, desconstrua. É totalmente diferente na prática. É totalmente diferente. E muitas vezes, aquilo ali já é um preparatório onde você se revolta com um modelo de educação trazido às vezes por uma colega, um colega que está ali próximo a você, um irmão. Se esse menino é meu filho. Ali já é um processo de encontro com aquilo que você se predispôs. E aí aparece a criança para dizer: você não falou que fazia, acontecia? Aí vem aquela criança no processo educativo da coletividade enquanto família, com os comportamentos singulares, atípicos, né? Para ver como é que... E agora? E agora, José? E agora, Maria? E aí a gente tem visto, gente, esses espíritos que chegam. Cuidado com as pessoas que têm a pressa de autodiagnosticar com crianças TDAH, né? transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, autismo. As pessoas estão aí sem um estudo mais a miúde, querendo diagnosticar através de uma leitura pouco aprofundada na internet. Meu filho é isso e aquilo. Calma. Muita calma nessa hora. Os modelos de espíritos, e eu utilizo essa palavra modelo, porque são, sobremaneira, espíritos mais evoluídos que nós. Haja vista, eles estão reencarnando agora. Então quem reencarnou é porque já desencarnou. E está aqui num processo onde encontra um planeta num processo de evolução mais adiantado. Então, em tese, esse espírito é mais evoluído. Então ele vem com as suas particularidades, com os seus conhecimentos, tanto científicos, que procuram apenas o espaço para que possam se manifestar, né? Com a propensão, o que eu estou dizendo para você, que já começa a acontecer bastante, o que Chico Xavier falava lá na década de 40, os espíritos que encarnam no ramo da ciência para a criação de ferramentas, equipamentos, aplicativos que a gente vê aí, que facilitam o desenvolvimento humano, a saúde humana, todos os aspectos, a convivência social. Mas também tem os espíritos que reencarnam no meio de nós com alguns comportamentos inerentes a esses espíritos e próprios espíritos, que às vezes nos embaraçam e nos colocam em dificuldades. E os colocam também em dificuldades. E aí vem o papel recíproco da educação. Nós, enquanto educadores, por isso que somos todos professores, para darmos nortearmos esses espíritos nas suas condições, mas eles vêm com suas perspectivas de vida. E eu falava com uma amiga, onde a gente, num modelo antigo e antiquado de condição da vida, a gente coloca o velho tripé: eu quero que meu filho seja médico, advogado ou engenheiro, porque nessas três profissões ele estuda, mas vai ganhar muito dinheiro. Até botei para rimar aqui,
Mas não é assim que a coisa funciona. Muitas vezes, um câncer vai surgir na frustração da imposição de uma profissão da qual ele não tem habilidade, ele não gosta, ele não se sente visto, não se sente identificado, vamos dizer assim. E às vezes, quando um indivíduo desse, que vem com a propensão, às vezes, no campo da cultura da arte, Rose, aí ele sai de um curso, de um impositivo, de um curso de medicina, onde ele não tinha nenhum vínculo, inclusive que ele já pode ter até desempenhado esse conhecimento, já que seremos sábios em todas as ciências e em todas as virtudes, ele já pode ter esse conhecimento do ponto de vista da medicina, e agora ele vem no ramo da cultura. E aí você tira e dá, às vezes, a liberdade a essa criança de exercer e de conhecer a parte da cultura no cinema, no teatro, na arte, e você vê renascer um novo personagem, um novo espírito. E eu tenho prova disso dentro da minha família, né, onde a gente achava que, vamos, calma, quando a pessoa se sente realizada naquilo que faz, às vezes encontra, encontra, às vezes na orientação sexual, quanta coisa, é amplo. E a gente acha que, né, vou pegar, meu filho vai... Vou enquadrar numa caixinha. Numa caixinha, né? Vai estudar medicina, né? Vai fazer isso, aula de violão, e vai casar e vai ter filhos, e daqui a pouco, não é isso que eu quero. Aí sai aquilo que já estava no campo do adoecimento, vai para a abertura, para a vivência e a introspecção e a essência de vida. Então, gente, muito cuidado com os diagnósticos. Rose, por favor. Eu concordo, Salles. Nós ficamos, às vezes, assustados, né? E é preciso ter essa cautela. Não queremos nem nos enquadrar na caixinha de alguém para nos sentirmos aceitos, e nem queremos enquadrar nossos filhos em nenhuma caixinha, porque todos são espíritos milenares, todos são pessoas, são seres com seus talentos, com seus sonhos, com seus destinos, com suas aflições, com seus traumas também. Cada um traz um campo muito rico de experienciações, e também cada um tem um destino. E o que a gente precisa fazer com nossos filhos é dar chão para ele, aquela pessoa, conseguir um dia ter autonomia. Isso. Autonomia emocional, autonomia financeira, autonomia física, autonomia que é a capacidade de escolher por si só. A palavra anomia, ela tem a de não e nomia de regra. Não tem regra. Então, uma criança, ela tem anomia, ela não tem regra. Se ela quiser chegar aqui, subir na cadeira, vai ter que ter um educador que eduque, que fale, não, aqui não pode, aqui não pode, porque ela não tem regra. Ela quer riscar a parede, ela quer pintar o chão, ela quer dormir abraçadinha com o cachorrinho. Ela não tem regra, anomia. Depois ela entra na fase da heteronomia. Isso eu estou aí bebendo em Piaget, né? Heteronomia é a regra do outro. Aí ela vai olhar o sorriso da mãe quando ela faz algo e a mãe gostou, então ela vai repetir aquele padrão porque ela quer ver o sorriso de novo. Aí ela vai ficar arrumadinha porque o papai vai chegar e ela vai ver todo mundo feliz. É a regra do outro, heteronomia. Ela não sabe por causa de que daquelas regras. A fase seguinte é a autonomia. Perfeito. Autonomia é quando eu tenho a minha própria regra. É quando eu sei que eu não quero riscar a parede, porque eu quero aquele quarto da melhor maneira possível. Ou se eu quero riscar a parede, às vezes tem lá uma frase que eu me identifico e eu quero fazer um desenho na parede.
mas eu estou fazendo aquilo de forma consciente. É a minha regra. E é claro que a minha regra não quer dizer que as minhas regras devem afetar ou assim, escandalizar ou esquecermos que estamos em sociedade e o meu limite termina onde começa o limite do outro. Mas estamos num período desse acordar, desse dar a cor, desse despertar, essa coragem de nos expor como somos e quebrarmos os grilhões dessas prisões onde ficamos para manter a regra do outro como se tivéssemos que, para sermos aceitos ou pertencermos, tivéssemos que cumprir essas regras. Não é bem assim. Nós pertencemos. Só por nascermos a gente já está pertencendo. Só por existirmos a gente já está pertencendo. Somos todos um. E essa autoaprovação e autoaceitação, ela é necessária para que a gente confirme, coloque o nosso pé assim, com firmeza e confiança. Eu posso, eu sou, eu vou ser eu mesma. E aí a gente passa a não acreditar que não temos escolhas. Nós temos escolhas quando escolhemos ser quem somos. Poxa, nós temos escolhas quando escolhemos ser quem somos. Poxa, eu gostei umas... Às vezes a gente tá no WhatsApp, aí o pessoal manda uma figurinha, a gente vai lá, salva nos favoritos, né? Eu fiz agora com essa aí. Nós temos escolhas quando escolhemos ser quem somos. E eu pergunto a você, você que é professor, que está aí, muitas palavras de gratidão aqui, Regiane falando que é apaixonada por Luiz Rei, Noite de Luz, Paula Lírio falando aqui, muito importante, vitragem não é acumularmos feridas emocionais, as pessoas colaborando aqui, né? Que bom. Ela fala que Luiz Rei nos traz ensinamentos simples, porém profundos, modificadores, e a Regiane também é uma amante a gente sempre fala sobre a Luiz Rei, que ela segue. Mas você aí, professor, todos os educadores, vocês já pararam para observar a dimensão do papel de todos vocês educadores? E eu faço um destaque a esse educador na palavra professor mesmo. Nós falávamos aqui desse tripé, né? Do médico, advogado e engenheiro. Observa aí, todas as profissões passam pela batuta de vocês. Vocês são responsáveis pela construção do ser humano melhor. Então, o professor tem em suas mãos a maior definição da felicidade. Quando eu proporciono ao outro a felicidade. Então, o papel do professor primordial é proporcionar a possibilidade de acesso à felicidade, na realização, não é? De poder ser quem é, né? Olha que coisa interessante. Entendeu que esse 15 de outubro ele é alusivo e a felicidade do professor com todas as dificuldades, e acho que a resiliência está presente no professor que se dedica, no professor que essencialmente gosta daquilo que faz. Todos os dias, Rosa. E falando em frase, a frase que diz professor é a profissão que torna todas as demais possíveis. Exato. Né? Então a gente realmente precisa aqui, né, ter um momento de reconhecimento e gratidão por todos os professores. Perfeito. Não é? O Kardec era professor, pedagogo.
Pense aí. E foi estudar com Pestalozzi? Outro que é a referência, né? E aí, eu vou até falar aqui com certeza o pessoal na Europa nos ouve agora através da rede STP-TV. Você que não aprofundou ainda esse educador chamado Kardec, eu vou sugerir a você, até da França mesmo, que a gente não tem contato, e os países aí mais próximos da Europa, França, Portugal, Espanha, Portugal. Deixa eu falar um negócio para vocês. Adquiram esse livro chamado Livro dos Espíritos. A base de tudo, o início, né? Aquilo que nos move, que é a filosofia, que é o questionamento. E vejam o trabalho edificante que esse professor, educador, discípulo de Pestalozzi, nos trouxe através da orientação de professores superiores, né, Rosa? Que são os espíritos superiores. Leia comigo de novo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Leiam e depois deixem os seus comentários. O que é que vocês acharam dessa obra? São 19 horas e 31 minutos em Alagoinhas, Bahia, aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Rosiane Massarió. Eu quero parabenizar também a Centro Espírita, Grupo Espírita Francisco Pinto, na cidade de Iambupe, que ontem teve a sua eleição para o biênio próximo. E eu quero parabenizar, né, a nova gestão, que é a continuidade, Zinete, né, muito sucesso para vocês aí. Contem com o Conselho Regional Espírita, Região 4, e o que precisarem. E que bom, né, que tudo em clima de paz, sem competições, sem burburinhos, tudo ocorreu na mais perfeita ordem. Isso é uma evolução para todos nós, né? Semana Espírita de Alagoinhas, sendo anunciada cada dia mais próximo, de 13 a 20 de novembro. O local ainda não está definido, mas assim que tiver, a gente vai informar aqui. Mas os palestrantes já estão todos acertados. Rose, uma professora que agradece, gratidão pelo lindo reconhecimento aos professores, Sueli Libani. Ah, Sueli, querida, um beijo grande. E falando em Sueli, né, semana passada nós tivemos aqui algumas falas considerando irmão Nestor, né, que fez 17 anos, no sábado, dia 7, fez 17 anos de desencarnado. Esse que também, de uma certa feita, foi um professor da doutrina espírita para todos nós, né? Eu não convivi muito com o irmão Nestor, mas eu me lembro dele cantando o Cirineu lá no Centro de Cultura, e como aquilo era emocionante. Querida Sueli, obrigado pela sua existência e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo no Centro Irmão Miguel. Inclusive, amanhã vamos anunciar às 9h30 da manhã, Santa Terezinha, onde fica, o bairro Santa Terezinha, onde fica o Centro Espírita Irmão Miguel. E amanhã às 9h30 tem palestra presencial. Você sabe, Salles, qual é o tema? Ela pode mandar aqui, se eu li. Se eu não me engano, é ecologia, né? Não, esse do GIOC, que é ecologia, que eu estarei lá. Tá. Mas o do Irmão Miguel é à tarde. Irmão Miguel... Às 16 Não, o Irmão Miguel é 9h30 da manhã. Amanhã vai ser mudado? Não, sempre às 16 horas. Não, mudou para 9h30. Já tem uns Sueli, dias já. Sueli, se eu tiver aqui, por favor, me perdoe aí. Escreve pra gente aí, que a gente já esclarece tudo aqui. É o bom do Paz ao vivo, né? Pensar Paz ao vivo. Passa aí pra gente. Nós vamos pegar a programação certinha, mas mudou, já tem uns meses, né? Para 9h30, de 9h30 às 11 horas.
Eu às vou, 11h30. já que você abriu aqui, enquanto ela digita, amanhã eu vou falar sobre ecologia e espiritismo, lá no GEO Conto de Luz, né, com o nosso amigo Moacir. Eu vou levar, inclusive, fazendo um paralelo dessa parábola aqui do joio e do trigo, falando sobre ecologia e O espiritismo. joio e o trigo fazendo um paralelo com Ecologia e ecologia e espiritismo. espiritismo. Que legal, hein? Agora, peraí, tem... Tem 19 horas e 35 Salles minutos. está aqui também falando que amanhã, tendo como expositor o amigo Raimundo Salles. Você está lá no Irmão Miguel amanhã. Você vai fazer o fenômeno da bilocação, então. Incorporidade. Como é que é isso? Tema ecologia e espiritismo. E aí todo mundo está vendo ao vivo e a Cores Salles fica ali uns minutos pensando. Da bicorporeidade. Taran. Tem alguma coisa aí. Vamos com calma aqui. Ao vivo ficou complexo para a gente ver. Eu converso com a senhora ali depois daqui. São 19 horas e 36 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Isto. E também eu quero anunciar dia 22 de outubro, sábado que vem, às 9h30, na União Espírita Alagoense, no bairro Santa Terezinha, na sede provisória, vai estar acontecendo a parte 2 do Fórum do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e aberta ao público. Na parte da manhã, esse fórum está se tratando do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E na parte da manhã nós teremos oficinas. Oficina do corpo, oficina da mente e oficina do espírito. Na parte da tarde, os aspectos científicos das parábolas, programação. Agora, a programação acontece a semana toda em dias variados. Então é bom você seguir Jornal Centelha Divina e Programa Conhecer. Programa Conhecer, por exemplo, na segunda-feira tem o trabalho de vibração aos necessitados. E quando uma pessoa se junta a outra para fazer uma vibração, aquilo tem uma força maior. E nós vamos ter também na programação de amanhã, às 16 horas, presencialmente no Cristanato, lá na Baixa do Corte, a palestra doutrinária deles. Eles estão de parabéns, a equipe linda inaugurou o Cineminha na porta e no Dia das Crianças passou lá o filme Red para todas as crianças que lá tiveram, né? E parabéns a esse movimento. Amanhã, às 19 horas, palestra no Centro Espírita Fé e Luz, presencialmente. E às 17 horas, a programação é online. 17 horas, no Jornal Centelha Divina, doutrinária, onde que é o estudo do livro Pão Nosso. Com você, Salles. Ok. Eu estou começando aqui com a Sueli. A gente vai começar após o programa aqui. Mas sem resolver que não ficaremos, amiga Sueli. Um abraço, Justina Tavares, que abraço aí, obrigado por estar conosco presente. Gente, eu queria trazer para vocês aqui, a gente falou aqui sobre ecologia e espiritismo, né? E eu tenho sempre falado que a gente não tem mais como falar de espiritismo sem falar de ecologia e vice-versa, né, Rosa? A gente já tem que estar embutido, internalizado no nosso cotidiano, falar de espiritismo, incluindo essa ciência chamada ecologia, que vai nascer, inclusive, no mesmo ano que o espiritismo, em 1857, vai surgir a ecologia. Mas quando a gente fala em ecologia, a gente tem
essa ecologia que a gente está acostumado, mas a gente fala também da ecologia do ponto de vista social. Boa noite, Maria das Graças. E a ecologia social, ela prevê essa visão de nessa convivência a gente sempre priorizar a convivência em sociedade. Se você constrói, por exemplo, espaços, né, você vai criar espaços de convivência, você vai construir, por exemplo, uma casa, você está construindo uma casa do ponto de vista da individualidade. Mas aquela construção daquela casa minha, Rose, eu vou impactar o quê na minha comunidade, no meu vizinho, não é? Por exemplo, às vezes você convive com o seu vizinho ali, tudo beleza, aí você vai colocar um piso, né? Você vai colocar um piso na hora das pessoas estarem descansando, uma furadeira, uma coisa, isso tudo é ecologia. Que essa relação com o meio. Com o meio, né? Com o meio que você convive, na relação que você constrói com o outro. Então tudo isso é ecologia inserido. A gente fala, por exemplo, quando eu falo de discriminação, poxa, que tem discriminação? Misoginia. Tem alguma coisa a ver com a ecologia? Né? Como é que é dividido, como é conceituado esses espaços para todos? Quando eu discrimino, eu estou tirando alguém de um espaço de convivência. Quando eu discrimino, eu priorizo a minha turma, a minha comunidade, aqueles que seguem a minha forma de pensar, em detrimento do outro. Eu destruo o espaço do outro, priorizando o meu. Isso também é ecologia. A gente pensa sempre que a ecologia é cuidar da árvore, do animal, da água. Pronto, eu estou fazendo a minha parte. E cuidar do outro é ecologia? Pois tudo isso está embutido no ecossistema. Sistema de convivência mútua, no sistema de interação e de inter-relação. O Espiritismo, ele nos traz a necessidade de convivência com o outro, com as suas particularidades, com as suas orientações, com os seus gostos, com as suas... Somos iguais, né? Naquilo que temos de diferente. Então o Espiritismo traz isso. E a inserção do Espiritismo e a ecologia nesse diálogo nos reforça mais ainda essa necessidade. Se eu preciso, para que o outro viva em harmonia comigo, a manutenção dos espaços comuns em equilíbrio, isso tem um propósito. Quando eu permito ao outro, eu possibilito ao outro a convivência e a harmonia com o próprio ambiente e consigo mesmo, eu entrego ao outro uma possibilidade de permanência da mesma forma nesse espaço, por conseguinte, uma vida mais equilibrada e a manutenção dessa valorização da vida num espaço de tempo maior. Então, não há como dissociar mais. Não há como eu produzir achando que produzir desenfreadamente é o canal. É o conceito, não é? É o correto. Eu quero produzir, aqui, Rose, por exemplo, né? Eu tenho a minha fazenda e eu quero produzir mais e mais cabeças de gado para aumentar a minha riqueza, e o outro. E o outro.
quando eu produzo essa quantidade desenfreada de animais, o que é que está vindo junto com essa criação? Esse gado se alimenta de quê? Esse gado, nessa alimentação, ele gera o quê? Gases de efeito estufa, através da própria ruminação e das próprias fezes. E quando eu aumento a produção desses gases, eu estou impactando na coletividade. Então há que se ter a produção dentro do equilíbrio. Isso é ecologia, e convivência com o outro de forma harmoniosa é espiritismo. 19 horas e 46 minutos. Existem pessoas que não respeitam a lei do silêncio. Ligam som alto à noite, furam paredes às 21 horas. Justina Tavares está falando aqui. Está vendo que as pessoas estão ligadas, Rose? 19 horas e 47 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Rosiane Massariol. E é preciso termos ação, não inação e reação. E a pessoa fez aquele barulho, fez aquilo ali. A gente precisa... O que nós vamos fazer? Se a gente se cala, se a gente se omite, precisamos agir sem agredir. Mas o bem é para ser ativo. Porque o mal, ele é muito mais ativo do que o bem. E o bem é muito omisso. Então, as pessoas do bem, se for lá, né, e apontar e mostrar com muita calma, sem se sentir agredido, porque aquela pessoa, às vezes, ela não está pensando que ela está prejudicando, ela está pensando só no seu benefício. Isso. E não percebe o malefício. E aí é preciso mostrar para aquela pessoa que aquele barulho está nos prejudicando, e ali tem uma negociação. Claro que nós vamos encontrar muitas pessoas que não querem saber, que ainda vão xingar, vão ignorar, mas é preciso ir avançando nesse movimento de romper as barreiras da reação. A reclamação é uma reação, às vezes, que não tem produtividade alguma. E com o tempo, água mole em pedadura, tanto bate até que fura. Então, se a gente vai, de repente mais de uma pessoa vai, e ali a gente consegue mudar a partir da nossa própria mudança. E eu lembrei aqui, dia do professor, lembrei de uma professora que eu tenho admirado muito o trabalho, Joana de Ângeles, filha da minha companheira Dene, querida companheira aí do CR4, que teve aí 9 anos de gestão, e uma companheira muito querida. Joana eu tenho admirado porque eu tenho escutado as histórias das crianças. Ela é professora da classe de criancinhas quando estão começando, e ela tem tido criatividades, né, muito pertinentes, e as crianças ficam realmente com vontade de voltar no outro dia. Parabéns por você estar se dedicando a mover nas crianças o desejo de estudar. Um abração aqui também para a dona Anitta, que amanhã vai estar no Jornal Centelha Divina com a programação costumeira do domingo. Essa aqui também é uma professora. Mais experiente, né? É uma pessoa mega experiente e que nos exemplifica. Então, Palavras da Vida Eterna, amanhã às 10 horas. E às 19 horas, Elisandra Lins também no Instagram com o livro Nas Pegadas do Mestre. Ok, e eu gostaria de mandar aqui um abraço também para outra professora, professora Normândia, Sim, grande amiga, sim. Professora Normândia, que está sempre na escuta com a gente aí, no programa Conhecer uma Referência. Eu a tenho como referência, né? E um grande abraço ao professor Reginaldo José de Santana. Sim, muito bem. Aqui, a nossa amiga Justina,
ela está dizendo que o vizinho tem 2 cachorros que não fazem a higiene da área e o mau cheiro vem direto para a cozinha. Que desafio, viu? Já conversamos e nada resolvido, agora só oro por eles. Minha irmã, mas aí nós temos os nossos direitos e exercer os direitos está dentro da nossa conduta de vida também, não é isso, Rose? É isso. O direito. Se você tem canais, já tentou resolver e não conseguiu, vamos procurar os canais legais para ver o que é que acontece. 19 horas e 52 minutos, nós estamos caminhando aqui já para o final do programa Conhecer, né? E já vamos agradecendo a vocês, lembrando que daqui a 15 dias nós estaremos decidindo os rumos da nossa nação, quais os governantes que teremos eleições tanto para governadores quanto para presidente da República. Cada um aí na sua introspecção, no seu pensamento daquilo que é melhor para a nossa nação como um todo, para o nosso equilíbrio. Cada um faz a sua reflexão e cada um decide na liberdade trazida pela democracia. Rose, já pode trazer suas considerações finais para a gente já ir encerrando. Considerações finais. Todo fim é um início, né? O fim do programa é o início de alguma outra programação. E assim, esse ciclo, que é um reciclar, como diz Louise Hay, que ela diz, somente, não existe começo e nem fim. Somente um constante ciclar e reciclar de substância e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Que possamos enxergar o novo o tempo todo. O rio nunca é o mesmo rio, mesmo que você esteja no mesmo ponto, mas sempre há algo diferente. Então, aquela pessoa que está perto de você, muda a sua lente, perceba uma mudança mínima que você consiga perceber nela, já é um novo. E Louise Hay ainda traz aqui, eu sou uno com o poder que me criou. Aí sim, somos todos um. E cada um de nós é uno com esse poder criador. Somos potência divina. Somos essências espirituais. E manifestamos o Criador. Essa manifestação, às vezes, ela se distorce por conta dos nossos... por conta daquilo que a gente traz dentro de nós, nossos arquivos. Aí a manifestação divina, ela fica distorcida quando temos muitos traumas, muitos ressentimentos, muitas projeções. Aí na hora que a gente vai falar do divino nas nossas atitudes, às vezes sai algo, né, com chuvisco. Então, que possamos nos liberar de nossos ranços, de nossos ressentimentos, que possamos ser criaturas cada vez melhores para podermos manifestar o divino na essência cada vez mais pura. Jesus se dizia, eu e o Pai somos um. E realmente não tinha diferença, porque puro, né, podia manifestar de forma pura o divino. Mas nós vamos chegar lá, todos nós. Que Jesus fique em cada lar e em cada coração. Ok, gente. Eu falava aí da necessidade de cada um fazer as suas reflexões em todos os espaços do viver. E eu fecho essa noite de hoje fazendo a referência justamente sobre a leitura da parábola do joio e do trigo, trazendo o que Jesus Cristo nos fala nesse final, como um resumo.
Jesus mostra que no campo da semeadura só há espaço para o bem, representado pela semente de trigo. Praticando o bem, daremos expansão ao que há de divino em nós, experimentando a felicidade plena. É imperioso guardar confiança no Senhor, tendo fé em suas promessas e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento em que se faz necessário separar o joio do trigo e aquele seja adotado em molhos para serem queimados. Quanto temos de joio, quanto temos de trigo? Quais os joios que precisamos ainda tirar em nós? Egoísmo, orgulho, todos nós temos esses joios. E cada um faça a sua reflexão e veja o que há na sua plantação, né? O que é que você precisa plantar e o que é que você vai colher. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Bom final de semana a todos. Até mais com o programa Conhecer e a 93 FM. A Rádio do Coração. Quer falar sério sobre educação na Bahia? Deixa o povo falar. Eu acho que a gente nunca viu tantas obras sendo construídas no nosso estado igual a gente está vendo agora. Essa escola